Bom dia, Diogo, bom dia, Mário. Nós estamos agora começando o terceiro episódio do Diálogos OFSA, que é um projeto que se iniciou nesse ano de 2022, em que nós debatemos trabalhos de política externa relacionados a países sul-americanos, feitos por jovens doutores e doutoras. O Mário Valente é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais desde 2020 e é professor de Relações Internacionais na UFMG e no IBMEC de Belo Horizonte. A sua tese foi premiada no concurso de teses da Ampox de 2021. Então, Mário, muito obrigada por aceitar o convite para participar desse novo episódio do Diálogos OFSA. E antes de começar com as perguntas, eu gostaria que você resumisse brevemente as ideias do seu trabalho. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço o convite para estar aqui, né? Dou meus cumprimentos também para o Diogo, para quem nos assiste. Bom, vamos ver se eu consigo fazer um breve resumo sobre a tese, né? A minha tese, eu vou fazer um pequeno passo antes para falar qual que era o projeto antes de chegar nesse projeto novo, porque vai fazer super sentido, vai ser bem breve. Antes de começar com esse projeto, com essa tese que realmente foi a defesa, né? Eu tinha um projeto de estudar a mudança na política externa brasileira voltada para a área de comércio internacional, né? A política externa voltada para o comércio. Quais eram as razões de mudança, né? Partindo de um conjunto de análise de política pública para analisar a política externa. E teorias de mudança de política pública para analisar a política externa. E aí, chegando no doutorado sanduíche, o professor Jean Dodelan, que foi meu supervisor e se tornou co-orientador da tese, ele falou, muito legal o projeto, mas você tem um problema de pressuposto aqui, né? Política externa impacta no comércio? Aí eu falei, bom, esse é o pressuposto que toda a literatura de política externa brasileira traz, né? Se a gente for olhar nos clássicos, né, é exatamente isso que a gente vai, na literatura mais clássica do campo, é exatamente isso que a gente vai ver. A gente tem um amplo debate sobre como a política externa contribui para o desenvolvimento nacional e talvez seja esse o principal eixo de interpretação da política externa brasileira. E era um grande pressuposto, né, que eu não tinha pensado em desafiar, mas ele falou assim, bom, se um dia alguém comprova que não tem nexo, sua tese vai ser um bom apanhado de papéis, né? No final, o resultado dela não vai importar muito, porque de que adianta ter mudanças na política externa para o comércio se não há essa conexão, né? Diante, né, desse bom diagnóstico, esse animador diagnóstico, eu pensei, bom, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Aí, conversando com alguns colegas, conversando com o próprio professor Dodelan, eu cheguei no modelo gravitacional e fiquei pensando, bom, isso aqui eu consigo isolar aquilo que pode interferir, né, nos fluxos de comércio e colocar aqui, analisar a política externa e provar, né, verificar se há empiricamente esse nexo causal. Esse foi o primeiro passo, né? E aí depois foi uma questão de verificar a capacidade de quais instrumentos de política externa eu conseguiria avaliar, né, nesse processo a partir desse modelo, que é o modelo gravitacional, e também, né, pensar um pouco mais sobre avaliação de políticas públicas como instrumento para analisar a política externa. Então, eu continuei dentro daquela ideia de estudar a política externa da nova república, de estudar a política externa voltada para comércio, de usar instrumentais da análise de política pública para analisar a política externa, já que esse é um debate, né, que emerge nos últimos 20 anos da política externa como uma política pública. Talvez o texto seminal dele vai ser da professora Maria Regina Soares de Lima, aquele, se não me engano, é Política Exterior, Instituições Políticas, ou Instituições, é um texto de 2000, gosto muito dele, né? Em que ela fala que os atores eventualmente perceberão que a política externa é uma política distributiva, em termos daquela tipologia de política pública, e a partir de então disputarão a formulação dessa política, né? E aí, a partir disso, eu formulei a tese e essa ideia da avaliação de política pública como a ideia de buscar verificar esses efeitos da política externa sobre o comércio. E aí, o que eu chamei de política externa, os instrumentos que foram possíveis de avaliar foram, né, os acordos comerciais,
a abertura de embaixadas e as viagens presidenciais. Foi assim que eu construí o modelo da tese e aí a gente chega a alguns resultados que a gente vai conversar ao longo desses próximos minutos. Certo, Mário, obrigado. A gente formulou 5 perguntas. Nossa ideia é que você aprofunde a explicação em alguns pontos de destaque do seu trabalho. A primeira pergunta é sobre a definição de política externa como política pública que você assume no trabalho, como você explicou agora na introdução. E você, inclusive, dialoga muito com quem pauta esse debate a partir do IESP, não só a Maria Regina, mas também a Letícia Pinheiro e o Carlos Milani. Você assume a ideia que é comum na literatura de política pública, que toda política pública passa por um ciclo, né? Você coloca que as 5 etapas principais seriam definição de agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação. Como você explicou, o seu trabalho se detém na última etapa, avaliação, o que é algo original. A maioria dos trabalhos de análise de política externa se detém nas fases iniciais do ciclo, e você apresenta 9 modelos que existem na literatura de políticas públicas, principalmente de países do norte, especificamente para a etapa de avaliação. Queria pedir para você explicar por que estudos de avaliação de uma política pública são importantes para a análise de política externa e no que consiste o modelo escolhido por você, dentre aqueles 9, chamado de modelo de alcance de metas. Excelente, obrigado, Diogo, pela pergunta. Inclusive, vou aproveitar, né? Em breve deve ser publicado um artigo em que eu condenso essa parte da tese, fazendo esse debate, primeiro, né, sobre o conceito de política externa como política pública, porque dialogo bastante, né, com o Milani, com a Letícia Pinheiro, nesse tema, só que eu tenho uma percepção um pouquinho diferente do professor Carlos Milani. Ele tem aquele conceito da política externa como uma política pública sui generis. E aí, nesse artigo, eu comento, além dos modelos de avaliação, eu também comento que eu acredito que a política externa, na verdade, é uma política pública como qualquer outra, né? Uma vez que a gente tem ali interferências externas, disputa sobre seus resultados, planejamento de curto e longo prazo, essa tensão de interesses de curto e longo prazo, e aí acabo argumentando nesse sentido, nesse diálogo muito bom que a tese acaba mantendo com o pessoal, principalmente está aí no IESP, né? Sobre os modelos de avaliação, esse artigo também vai trazer essa síntese dos 9 modelos. O modelo de alcance de metas, ele foi selecionado porque a ideia era verificar se geram efeitos, né? Não verificar a satisfação de quem usufrui dessa política pública, não avaliar custo-benefício, etc. A ideia era verificar se gera efeitos. O problema do modelo de metas é que a gente precisa das metas, né? E a gente não tem um livro branco da política externa, apesar de ter sido formulado, não se chegou a um modelo final divulgado para a sociedade, né? E a gente também não, apesar de sempre terem esses debates, quando a gente tem a formulação, né, e a produção de acordos comerciais, ainda que se tenha os debates de audiência pública ou nas entrevistas dos atores, dos políticos e dos decisores relacionados a essa política pública, o que a gente vai ter ali, ainda que eles falem, né, isso vai aumentar o nosso comércio, não sei quantos por cento, a previsão é que, né, a gente não consegue contabilizar isso e também não há um documento formal em que isso é manifestado e, de certa forma, é até difícil a gente conseguir produzir isso no volume que a gente tem de ações de política externa, pelo menos do ponto de vista individual. Talvez num projeto coletivo isso seja mais fácil. E aí o modelo de metas era, não temos a meta em si, mas o modelo de metas estima os efeitos da política externa sem se preocupar necessariamente com os efeitos externos a ela, que não foram previstos por ela. Então, de certa forma, eu, por exemplo, a partir do modelo de metas, eu verifico se a abertura de embaixadas cria volume de exportação ou de importação, mas eu não me preocupo, por exemplo, se esse volume é suficiente para pagar os custos dessa embaixada. Seria uma análise de eficiência, né? Eu não me preocupo se um acordo comercial, a tese não está preocupada em avaliar, né, e o modelo de metas também não está preocupado em avaliar, se a assinatura de um acordo comercial ela gera, por exemplo, desindustrialização e, consequentemente, perda de renda, desemprego, ou o contrário, né? Industrialização, ganho de renda, emprego. Ela está focada naquela meta específica voltada para essa associação direta.
existem outros modelos de avaliação que vão se importar com essas outras áreas, com o cliente, né, que diretamente usufrui daquilo. Então, eventualmente, a gente poderia, por exemplo, pensar no modelo de avaliação dos trabalhos consulares, né, e verificar se a população atendida por aquele consulado ou pelo conjunto de consulados, se ela se sente satisfeita ou não com o serviço. Né? A gente poderia pensar nesse modelo de avaliação dessas externalidades que não estão previstas. Né? A gente falou aqui do industrialização ou desindustrialização, emprego, renda, mas a gente pode pensar em outras áreas, ser mais criativo, pensar em outras áreas, relacionando com outras políticas públicas, já que a política externa tem esse caráter transversal. Então, o modelo de metas foi uma alternativa diante da ausência de qualquer meta, ou pelo menos essa transparência que a gente tem da política externa brasileira, e pensar também naquilo que era possível controlar, né? Fazer um controle possível, o que a gente conseguiria chegar no modelo gravitacional com um controle possível, com base de dados já produzidas sem a necessidade, né? Eu precisei reunir as informações, mas não precisei produzir individualmente nenhuma dessas informações. Muito interessante, Mário. Então, agora falando sobre o método que você escolheu para utilizar na tese, ele se diferencia do que é mais comum em trabalhos de análise de política externa, porque é uma abordagem quantitativa, né? Então, em essência, o seu objetivo é verificar se existe uma correlação significativa em termos estatísticos entre conjuntos de variáveis. A sua variável dependente é o comércio externo, que você desdobra em importações e exportações na relação comercial do Brasil com 100 países entre 1985 e 2018. E a sua variável independente é a política externa, que você desagrega em 4 variáveis: acordos comerciais, participação na OMC, viagens presidenciais e presença de embaixadas. E além desses 2 conjuntos, você considera outro conjunto de 6 variáveis intervenientes: PIB dos países, distância entre eles, comprimento de fronteiras, se eles têm ou não acesso ao mar, se eles tiveram uma relação de metrópole-colônia e se tiveram um colonizador em comum. Então, eu queria que você resumisse como que você chegou na definição dessas variáveis, a partir de uma tentativa de adaptar para um estudo de política externa um modelo de econometria, que é esse modelo gravitacional. Muito bom. Obrigado, Thaís. O modelo gravitacional é um modelo que existe desde a década de 60, então você tem um debate por trás dele que vem avançando bastante. Né? Ele começa de forma muito simples, ele chama modelo gravitacional porque ele vai se inspirar mesmo naquela equação da lei da gravidade do Newton, né? Em que massas se atraem e a gente tem a distância entre elas diminui essa força de atração. Então, lá na década de 60, 50, 60, que as pessoas pensaram foi, né? Vamos ver o fluxo de comércio a partir do tamanho das economias dividido pela distância. E aí entra aí um grande debate, né? Porque a gente sabe que tem mais coisa do que isso no mundo, né? A gente tem relações históricas, a gente tem proximidades ou distâncias culturais, linguísticas, também importam, né? Tem outras distâncias para além da distância física, nesse sentido, né? Das distâncias históricas, das distâncias culturais, das distâncias institucionais. Então, todas essas outras variáveis foram acrescentadas não por mim, mas pelo debate acadêmico dos últimos 60 anos. Né? Então, a gente vai ter aí formas, né, de mensurar, e aí se vê uma grande correlação entre metrópole e colônia, geralmente tem as mesmas instituições. Quem tem um passado colonial comum tem instituições semelhantes. Proximidade linguística tende a aumentar o comércio, né, e indica também uma proximidade cultural. Compartilhar a fronteira aumenta o fluxo de comércio do que quem é uma ilha, né, e tem um esforço maior para exportar e até mesmo para manter esse contato entre os agentes comerciais. Então, tudo isso foi debatido, não por mim, mas pela academia nos últimos 60 anos. E aí já existia, né, esses dados já estavam prontos num centro de pesquisa francês para vários países. Eu só aproveitei e recortei a parte entre Brasil, a gente sempre analisa bilateral pelo modelo gravitacional, né? Sempre uma relação dual e sempre uma direção do fluxo, né? Então, Brasil e Argentina vai ter duas linhas
por assim dizer, no banco de dados. A gente vai ter a exportação do Brasil para a Argentina e a exportação da Argentina para o Brasil, mas as outras coisas meio que se repetem, né? Distância, compartilhamento de fronteira, etc. Então, essas variáveis já vieram desse debate. O que eu notei ao longo da minha revisão foi que a maioria dos autores faziam análises separadas, acordo comercial, viagem presidencial, abertura de embaixada ou abertura de escritório. Eu resolvi colocar tudo junto porque a gente vai ter aí uma certa concorrência, né? Se a gente, eventualmente, uma abertura de embaixada vai estar associada ou não com a assinatura de um acordo comercial. Então, é interessante saber, né, se há contribuições de outras, o que é o quinhão de cada uma dessas políticas, instrumentos de política externa. Então, foi assim que eu cheguei nessa divisão do modelo. Tem a divisão também de tipos de acordo comercial, né, de acordo com o escopo do acordo, que eu também coloco na tese, porque um acordo de preferência comercial é mais limitado que um acordo de livre comércio, que é mais limitado que um acordo de união aduaneira, até mesmo a própria proposta institucional é diferente, né, para promover essa aproximação entre os agentes econômicos. Então, isso acaba impactando, né? Tudo aquilo que impactava em distância, a gente pode colocar tudo como distância, seja essa distância física ou uma distância cultural, social, tende a ser incluído no modelo gravitacional. E aí também tem um outro debate sobre técnicas de regressão a serem aplicadas, né? Que aí também é um outro debate para além da gente pensar, né? O que impacta no fluxo de comércio, o que impacta, que pode, né, parecer que é interveniente a ação da política externa e tentar controlar isso. Essa é a ideia do modelo gravitacional. Eu aqui só tive o esforço de ler e pensar isso para a política externa brasileira. O resto já tinha sido pensado por várias pessoas ao longo de 60 anos. Eu só tive o esforço de fazer um clique assim e colocar isso para a política externa brasileira, já que já tinham sido testados para outros contextos. Mas é um senhor esforço dialogar tanto com a literatura de políticas públicas quanto com a literatura de econometria. Quer dizer, a sua tese abre janelas de diálogo interdisciplinares bastante relevantes. Relacionado com a pergunta anterior, para operacionalizar o seu modelo com tantas variáveis, você lida com muitas bases de dados. E você roda esse modelo em um software de análise estatística chamado R, para verificar as correlações entre as variáveis. Existe talvez um certo preconceito, vamos colocar assim, com trabalhos quantitativos, que eles seriam mais rápidos e, portanto, mais fáceis de se fazer por conta desse uso de bases de dados prontas e de programas de computador. Mas qualquer trabalho científico sério leva tempo, e a gente sabe que a etapa de preparação de dados em trabalhos quantitativos é muito lenta. E você gasta algumas boas páginas explicando as decisões metodológicas que você teve que fazer para operacionalizar essas várias bases de dados. Queria que você contasse, então, como foi o processo de, primeiro, acessar tantas bases de dados que você usa, se foi fácil, se elas estão disponíveis na internet para qualquer pessoa, se houve algum imprevisto no meio da pesquisa, no acesso a essas bases, e também que explicasse a importância da fase da preparação de dados, quer dizer, antes de colocar essas bases no R, por exemplo, ou outro software. Uhum. Muito bom. Obrigado, Diogo. Eu só esqueci de responder uma pergunta que a Thaís fez antes, um pedaço da pergunta dela sobre mas dialoga muito com o que a gente vai conversar aqui agora, que é sobre a adoção de métodos quantitativos para análise de política externa. Tem um trechinho que eu gosto muito, que eu coloquei na introdução da tese, que é de um livro do Sean Burgess, de 2017, que ele fala o seguinte: a análise de política externa no Brasil, ela é muito dependente de fontes formais, né, e de fontes vinculadas à própria aplicação ou vinculadas ao ciclo da política externa. O que ele está falando? Grande parte da análise que a gente produz de análise de política externa no Brasil, ela é feita a partir ou de discursos oficiais, ou de documentos oficiais, ou de entrevistas com pessoas que estão diretamente envolvidas, sejam elas os diplomatas, que têm ali o envolvimento direto na implementação,
sejam os políticos que estão disputando essa política pública, ou os grupos de interesse que estão disputando essa política pública. Então, há um envolvimento político que, por vezes, distorce, a gente precisa tomar essas informações com grão de sal e interpretar essas informações, o que acaba também reduzindo um pouco o potencial explicativo delas, uma vez que a gente vai ter que tentar medir em que medida ali aquela fonte primária, seja um documento, uma pessoa, ela reflete a realidade ou ela defende uma posição política específica, né? E aí interpretar isso gera uma grande dificuldade. Então, uma dificuldade ainda maior, principalmente em termos de segurança e de comércio, é que grande parte desses documentos são secretos, né? E a gente não consegue avaliar depois de implementado, a gente consegue avaliar quais foram os debates para a implementação e a disputa dinâmica. A disputa política, a dinâmica política, em cima da formulação, da execução, ou da disputa da agenda, o que vai ser debatido, como a gente vai resolver esse problema e quem participou. Mas a gente, por esse formato, a partir dessas fontes primárias qualitativas, a gente não consegue falar dos resultados. É difícil fazer uma avaliação dos resultados. Então, a minha ideia foi trazer esse olhar complementar para o outro lado, né? Depois de realizada, de executada a política pública, já que antes a gente tem bons trabalhos sobre isso, né? E a gente não tem muitos trabalhos que vão falar sobre a política externa executada. Muitos desses vão ser muito mais opinativos do que trabalhos científicos, né? Então, eu pensei também, e isso me motivou muito a adotar esse modelo da tese. E, para isso, tive que mobilizar todo esse arcabouço de dados que você comentou, Diogo. Mas aqui tem um ponto muito importante. Eu também acho que trabalhos quantitativos, em certa medida, são um pouco mais rápidos de serem feitos, na hora que a gente marca assim no relógio, né? Liguei o cronômetro e comecei a fazer o trabalho. Mas a gente tem todo um acumulado técnico que demora um tempo de ser adquirido. Além disso, né, bons trabalhos qualitativos demandam mais tempo, porque eles demandam mais tempo sobre as fontes. Então, por exemplo, a tese que eu abandonei, né, e que troquei por essa, o projeto de tese que eu abandonei e troquei por esse, a ideia era ler 3.000 páginas de jornal, né? Tem duas formas de fazer isso: a gente ler mesmo ou fazer por meio de machine learning. Na época, eu estava entre gastar um ano aprender machine learning ou gastar um ano e meio lendo tudo. A gente sempre tem que fazer esse cálculo também, né? Quanto tempo demora para aprender a técnica, né? Porque tem técnicas e toda técnica tem aquilo, né? Tem suas vantagens e desvantagens. O método qualitativo tem suas vantagens de análise sobre o processo, né? De investigar a profundidade das dinâmicas, né? Entender por que A gerou B, né? Por que política externa gerou aumento no comércio. Para entender esse caminho, dificilmente um trabalho quantitativo consegue, a não ser que vá lidar com equações diferenciais, etc. Mas um trabalho qualitativo talvez dê mais conta. Ou entender a dinâmica política, né, de determinada decisão. Mas isso também demanda um esforço, né? Os bons trabalhos demandam um esforço de entrevista, de análise de documento, etc. O trabalho quantitativo tem um outro desafio, né? Que antes de montar a base de dados, a gente precisa saber quais dados que a gente precisa, né? E que é aquela ideia do garbage in, garbage out. Lixo entra no banco de dados, lixo sai depois que a gente roda os dados, né? Então, a gente precisa ter uma base teórica grande para saber quais os dados importam, como que eles foram gerados, e eles, de fato, mensuram o que eu quero que seja mensurado, né, para, assim, poder utilizar ele. Então, a gente tem, para começar a montar o banco de dados, a gente primeiro tem que ter a base teórica construída. E isso, talvez, é algo... a gente vê alguns colegas mais empolgados com métodos quantitativos que ignoram essa importância da teoria, né? Então, assim como estudos qualitativos, estudos quantitativos também dependem de muita teoria antes de partir para análise empírica, né? E aí, o desafio de lidar com o banco de dados, eu tive alguns eu tinha uma ideia de analisar não só fluxo de comércio, mas fluxo de investimento. Só que os dados de investimento do Brasil são muito ruins. A gente tem mudanças metodológicas frequentes, então, de 85
até 2018, se eu não me engano, eu tinha 5 metodologias distintas para quantificar o fluxo de comércio, e a gente não tinha a base de dados sobre fluxo de investimento, perdão. Então, a gente tem 5, 6 metodologias de fluxo de investimento de 1985 até 2018 para entrada. Para saída, a gente só tem dados de 2006 para cá. Então, eu não tinha um intervalo de tempo suficiente para fazer essa análise para a saída. Então, esse foi o primeiro desafio, né, e que eu tive que cortar. Eu cortei o investimento do projeto exatamente porque não existiam os dados para essa variável dependente. Então, tem que aguardar uns 10 anos para rodar o modelo de novo para questões de investimento. Bom, então depois da variável dependente, né, que eu tive que abandonar investimento e ficar só com fluxo comercial, o meu outro interesse era, será que eu analiso todos os atos internacionais relacionados com o comércio ou só acordos que reduzem tarifas, né, que é o que a literatura clássica sobre o modelo gravitacional faz. Na época, até hoje, eu acho que existe o Concórdia, que é uma base de dados de atos internacionais do Ministério das Relações Exteriores. Quando teve a mudança de governo, eu entrei, e eu sei que toda mudança de governo, e aqui vou ficar muito em cima do muro, apesar de ter minhas preferências políticas, toda mudança de governo implica em mudanças de tudo dentro de um governo. Então, meu receio foi, vou perder dados. O que eu fiz? Entrei, teve a posse, eu já entrei em todos os sites do governo, baixei tudo que era possível. Então, e fui baixando, tipo assim, a cada 2, 3 dias eu entrava de novo e baixava. Porque o Concórdia, ele não era uma base em 2019, quando eu baixei esses dados, ele não era uma base completa. E depois ele deixou de ser disponibilizado em Excel e passou a ser disponibilizado em PDF. Então, assim, uso nenhum para a gente que quer fazer análise de dados, né? A gente vai precisar ter um esforço gigante para transformar PDF em informações organizadas e variáveis em colunas, né? Numa planilha. E aí, antes ele tinha esse formato já planilhado. Acontece que ele não é uma base exaustiva, não tinham todos os atos lá. Eu até tentei mapear esses atos através de outros meios, né, usando aquele livro de cronologia da política externa brasileira, verificando por outros caminhos, mas também se tornou inviável, e como a perspectiva era de que eles não tivessem efeito, porque a própria literatura de modelo gravitacional vai dizer que os acordos têm mais efeitos, aberturas de embaixadas para alguns casos, viagens presidenciais para menos casos ainda. Então, eu fiquei com os clássicos que já existiam, que já tinham sido testados pela literatura, e economizei esse tempo também, aquela coisa, né? O tempo vai passando, eu sou péssimo em planejar horário para as coisas, né? Estou melhorando minha capacidade de planejamento, porque senão a gente sobrecarrega e tem que executar tudo de madrugada e virar dias, né, para fazer as coisas. Então, por uma questão de saúde, eu tenho aprendido a planejar melhor, e a gente acaba, né, faz parte da vida também a gente ir cortando as coisas e recortando melhor, até para aprender sobre essas disponibilidades. E aí, para montar o banco de dados, todos os dados que eu usei são públicos. Alguns não estão planilhados não estão disponibilizados da forma que eu usei na minha tese. Por exemplo, viagens, o de acordos, eu atualizei as informações porque tinha algumas informações que não eram sobre o ano de vigência, eram sobre o ano de assinatura. Então, eu conferi os dados para ver como que eles estavam mensurados, para todos eles significarem a mesma coisa, o ano de entrada em vigor. O de viagens presidenciais, o Rogério Farias, ele é servidor público, na época ele estava no IPRE, ele teve a gentileza, ele estava juntando, ele fez um livro, né, sobre delegações e embaixadas brasileiras, e construiu uma base de dados sobre isso, e ele gentilmente disponibilizou o que ele tinha para mim antes da publicação desses dados. E aí o que eu fiz foi adaptar um pouco, né, a metodologia dele para ele mensurar o que era abertura de legação e embaixada desde o início do Império Brasileiro até agora, né, na Nova República, e peguei um critério que era ter o decreto de abertura e a entrada de um servidor naquele prédio. Então, essa foi uma marcação um pouco diferente da que ele faz. Mas ele tinha todos esses dados lá, eu só fiz uma adaptação na metodologia dele. E o terceiro banco de dados que eu usei
o quarto, quinto, eu perdi a conta, né? Foi o de viagens presidenciais, é que agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas ela é um pesquisador que à época estava vinculado ao FPE, e era um banco de dados sobre viagens presidenciais Brasil. O projeto dele é analisar Brasil e Turquia, e era um banco de dados de viagens presidenciais e tinha outras coisas também, então eu usei essa porção de viagens presidenciais dele, também agreguei aí na base de dados. Então eu acabei reunindo a base de dados sobre o comércio exterior, que tem disponibilizado na UNCTAD ou na UITS, que é uma iniciativa da UNCTAD com o Banco Mundial, PIB e população, que estão no Banco Mundial disponíveis, a base de dados sobre as outras variáveis de modelo gravitacional, distância, proximidade cultural, contiguidade geográfica, etc., que é um banco de dados desse centro francês, que eu também não me recordo o nome, mas a sigla é CPII, e esses dados da política externa brasileira. Tem um banco de dados sobre acordos comerciais, que é da Universidade de... Agora eu estou em dúvida se é Notre Dame, então, que é voltado a um projeto voltado para o modelo gravitacional. Eu peguei lá a porção brasileira, vi como eles mensuraram e atualizei esses dados para refletir essa entrada em vigor. Os dados do Rogério sobre embaixada e o outro dado sobre viagens presidenciais. E aí eu fui reunindo tudo isso. Na época, eu conhecia menos R do que eu conheço hoje, então deu um trabalho muito grande, porque eu fui recortando e colando as planilhas. Demorei, 4, 5 meses depois que eu decidi usar esses dados. Recentemente, eu fiz um artigo para Unbox, que também deve ser, que eu melhorei ele um pouco, deve ser divulgado como um capítulo de livro, em que eu demorei 14 dias para montar o banco de dados, tirando viagens e embaixadas. Eu montei o mesmo banco de dados para Brasil e Chile. Eu demorei 14 dias. Estou falando 14 dias porque não foram 7 finais de semana, o que eu fui fazendo no final de semana enquanto eu trabalhava. Né? Já era professor nessa época, né? Porque foi ano passado. Então, é aquela diferença que eu comentei. Né? À medida que a gente vai aprendendo melhor as técnicas e a usar os softwares, o tempo que a gente gasta vai diminuindo, mas há um acumulado de aprendizado que a gente ignora. Então, a partir do dia que eu cliquei no cronômetro para fazer esse artigo, eu demorei 14 dias. 7, 8 para montar banco de dados e o resto para analisar. Mas tem um acumulado da literatura aí que é difícil de mensurar, né? Como que a gente faz essa adaptação. E aí foi isso, né? Eu demorei muito tempo aprendendo sobre o modelo gravitacional, algum tempo fazendo o banco de dados, mas depois que rodou, aí foram uns 15 dias deitado ali com a planilha, dormindo com ela do lado, para entendendo o que ela estava transmitindo para a gente. Assim. Bom, Mário, é muito interessante saber mais do processo de produção da tese, né, de como você reuniu os dados. Mas passando agora para os resultados do trabalho. Você mostra que entre 1985 e 2018, o Brasil se abriu mais ao comércio internacional, porque tanto as nossas exportações quanto as importações cresceram. Você salienta que as exportações cresceram mais que as importações em quase todos os anos, com exceção do período entre 95 e 2000 e os anos de 2013 e 2014. Você conclui que a política externa brasileira contribuiu tanto para frear as importações quanto para aumentar as exportações. Nesse caso, sobretudo de manufaturas, inclusive de setores que a indústria perdeu competitividade entre 85 e 2018. Ou seja, você mostra que as ações políticas conseguiram suavizar o que teriam sido prejuízos econômicos maiores para o Brasil sem elas. Então, quais variáveis você destaca como as mais importantes para estimular as nossas exportações, por um lado, e frear as importações, por outro? Esse é um bom debate também sobre o que a gente quer, né? Se a gente também quer frear as importações, que eventualmente a gente se insere em porções melhores da cadeia global de valor, e aí, inevitavelmente, a gente vai importar produtos primários ou insumo. É um bom debate. Mas as variáveis é interessante, né? Porque tem duas variáveis que vão mostrar muita intensidade. Assim. Acordos de livre comércio. Então, os acordos de livre comércio que o Brasil tem são os modelos que foram feitos com os membros associados ao Mercosul, né? Então, Chile, Bolívia e os outros países
da América do Sul que não são países membros. O acordo com a Índia foi classificado como de livre comércio, apesar de, tecnicamente, ele começa com um acordo de preferência comercial, e à medida que você vai tendo os processos, as etapas de liberalização, ele vai se tornando um acordo de livre comércio. Para eu não fazer essa mudança no meio, eu acabei mantendo a classificação que estava no banco de dados original e que está no nome do acordo, né? Foi uma decisão metodológica aí. O Mercosul também gera muito, só que o Mercosul ele vai ter o que os autores vão chamar de efeitos, eles chamam de fading, não consegui pensar aqui numa boa palavra em português, mas os efeitos eles vão acabando ao longo do tempo. Então, a gente tem uma grande concentração de efeitos nos 5 primeiros anos. Foi um detalhe que eu esqueci de comentar, né, de que todas essas ações de política externa eu também faço um atraso temporal nelas, né, a gente verifica elas nos 5 primeiros anos, depois de 5 a 10 anos e mais 10 anos. E aí o que a gente observa no Mercosul é um grande aumento de comércio, o efeito médio, né, no início, nesses 5 primeiros anos, e depois uma redução do comércio, porque os agentes acabam se adaptando, né? Então, isso percebe uma ausência de continuidade do processo de integração do Mercosul, ao passo que nem todos os outros acordos a gente verifica essa oscilação nos efeitos. E a segunda variável, né, que traz muito acordos comerciais, principalmente de livre comércio, e é o da União Aduaneira do Mercosul, e a outra é a abertura de embaixadas, que para mim foi uma surpresa, né? E que entra diretamente nesse debate, que talvez seja o debate mais popularizado de política externa que a gente vai ter, né? Que é o que surge geralmente em período eleitoral, que é debatido no Congresso. Abre ou não abre embaixada, gasta dinheiro ou não gasta dinheiro abrindo embaixada, que a tese mostra que a abertura de embaixadas aumenta o comércio entre Brasil e aumenta as exportações, né? Não tem efeito sobre as importações, mas aumentam as exportações. Então, a gente acaba tendo essas duas principais variáveis. É uma coisa interessante, né, que a gente observa ao lado desses resultados, o modelo gravitacional que você mencionou, Thaís, é como o Brasil perde competitividade em diversos setores, né, e como que, proporcionalmente, ele se insere menos no comércio internacional do que a média dos países latino-americanos e dos países em desenvolvimento. Então, de certa forma, a política externa brasileira, e aí gostei muito dessa síntese que você faz, né, ela atenua os efeitos, né, dessa não inserção do Brasil, ou talvez ela não tenha contribuído o suficiente para essa inserção. Mas o que eu acho que é uma fortaleza dos resultados da tese é mostrar que a política externa ela é só uma pequena porção de todo esse debate sobre inserção econômica do Brasil, né? Que muitas das vezes, quando a gente acompanha o debate, seja acadêmico, seja o debate público, parece que a política externa é a panaceia para todos os males da economia brasileira, principalmente na inserção econômica internacional do Brasil, quando o que a gente verifica é que a política externa entrega resultados, né? Acontece que há várias outras questões que estão associadas à produção econômica e à inserção econômica internacional. Pois é, Mário, a sua tese dá, como você aponta, elementos para o debate público concreto, do dia a dia. Fica muito claro que acordos comerciais, como você coloca, podem ser positivos ou negativos para o Brasil, a depender dos países com quem esses acordos são feitos. Não é qualquer país que vai beneficiar proteção do mercado interno contra a importação ou estímulo à exportação. E a abertura de embaixadas aparece como uma questão que merece mais investigação, especificamente, ao meu ver, na África, porque você coloca ali que é a região onde mais abre e fecha embaixadas, a depender, vamos colocar assim, da inclinação ideológica do governo, apesar de não ser o foco da sua tese, discutir os resultados governo a governo. Enfim, é uma tese realmente para abrir debates. Chegamos à última pergunta e a gente sempre reserva ela para falar um pouco sobre o processo de se fazer um doutorado. E é bastante impressionante, na sua tese, o domínio que você tem de métodos quantitativos, absolutamente fora da curva, no meio das relações internacionais. Queria ouvir de você de onde vem essa aptidão para métodos quant, se você sempre teve, se veio do doutorado na UFMG, e que dicas você daria para estudantes ou pesquisadores que querem conhecer mais sobre esses métodos?
A primeira dica, eu vou escapar um pouquinho e vou ajustar um pouco aquela resposta que eu dei sobre o tempo que eu gastei com o banco de dados. Porque eu gastei 4 meses, lembrando que eu já trabalhava nessa época. Então, eu estava naquele processo, né, de professor recente que precisa produzir as aulas, planejar as aulas e ainda fazer uma tese. Então, eu fazia tese geralmente no período da noite, depois que eu já tinha cumprido todo o desafio profissional do início da carreira, né? Então, talvez esse seja o primeiro desafio da gente conversar, né, sobre produção de tese. É muito difícil produzir uma tese enquanto você trabalha. Eu fiquei 6 meses parado no primeiro semestre que eu entrei como professor, porque é praticamente impossível você produzir 8 horas de aula por semana, dar 8 horas de aula por semana, corrigir questões relacionadas ou lidar com questões administrativas de avaliação de 8 horas de aula por semana, e ainda assim, né, ter uma produção acadêmica. E aí depois eu já tinha alguns materiais prontos e a gente acaba, né, aprendendo no processo, né, e aí eu consegui avançar mais na elaboração da tese. Sobre a questão do método, eu acho que tem vários componentes aí, né, multi-explicativo, assim. Eu sempre tive uma habilidade lógica e matemática muito grande. Antes, quando eu entrei, quando eu estava planejando, né, o que eu faria na graduação, eu entrei no ensino médio no Colégio Técnico da UFMG. E eu pensava em ser engenheiro durante boa parte da minha infância e adolescência, porque meu pai é engenheiro, eu gostava muito de física e de matemática. Durante a faculdade, o colégio técnico, eu fiz curso técnico em eletrônica, né, aprendi a programar, tomei ranço de programação, era muito ruim porque não existia o RStudio, né? O RStudio é como se fosse um Word, assim, ele mostra que tem alguma coisa errada. Quando eu aprendi a programar lá, não mostrava que tinha alguma coisa errada. E eu muito míope desde criança, então é difícil para mim perceber, assim, tem uma vírgula e não é um ponto, é uma vírgula, tem um ponto e vírgula. Essas pequenas coisas de programação que a gente morre de raiva, mas que é muito simples, e o RStudio resolve grande parte desse problema. Então, eu já tinha algum conhecimento prévio, mas não gostava de programação. Tive muita dificuldade exatamente em razão, né, desse encadeamento de códigos que, às vezes, a gente não consegue prestar atenção, pelo menos na época. Eu não conseguia. E aí eu fiz minha graduação em Direito, que foi um desafio também, né, porque eu mudei de área, né, de uma área de exatas para uma área de humanas e que não tem tanta metodologia. Eu tive 15 ou 30 horas de metodologia no curso inteiro de Direito. Então, quando eu entrei no programa de pós-graduação em Ciência Política, no mestrado, eu já senti uma dificuldade de metodologia muito grande. E aí eu tive uma vantagem, que foi que o programa de pós-graduação em Ciência Política da UFMG tem uma base de métodos muito ampla, né? Tanto de métodos qualitativos quanto quantitativos. Então, aí eu corri atrás desse prejuízo. Talvez essa minha inteligência lógica tenha me ajudado bastante a aprender métodos. Eu gosto muito de métodos. Minha dissertação foi qualitativa, né? Dissertação de mestrado, ela usa Process Tracing, então, para analisar grupos de interesse que levam à formulação do artigo 4º da Constituição, que é aquele que fala sobre as relações internacionais do Brasil e trazem princípios ali. Então, eu aprendi muitos métodos qualitativos, né? Nessa primeira entrada no mestrado, e durante o mestrado já aproveitei algumas ofertas de métodos quantitativos que tinham pelo próprio programa, né? Uma vez que eu percebi a importância de aprender métodos, assim, eu brinco com os meus estudantes, meus alunos, né, de que é igual, aproveitar que o MasterChef tá na temporada acontecendo ainda, né, então a analogia vai fazer sentido. É igual no MasterChef, você tem um prato para ser feito. Existem várias técnicas que podem ser feitas o prato, ou você tem que criar um prato. Quanto mais técnicas você sabe, mais você tem um leque de criação ali, de possibilidade de melhor executar a sua ideia. Então, os métodos são isso, né? São formas de produção, para além do debate epistemológico, que é importante para você saber como você produz e por que você produz ciência, e a partir daí você escolher a técnica adequada, ao que você pesquisa, o seu objeto de pesquisa e a sua perspectiva de produção de conhecimento. Então, quanto mais técnicas a gente domina, maior é a possibilidade de um prato sair bem feito, né? No MasterChef, a mesma coisa é a pesquisa. Quanto mais técnicas a gente dominar, mais a gente consegue ter uma criatividade, né? E aí superar esses próprios preconceitos, assim, que
que são muito basilares, são muito... a gente acaba trazendo um debate que não é nosso, né? Esse debate de dicotomias, qual e quant, é uma forma de simplificar o debate nos Estados Unidos, né? A própria crítica que a gente faz nas teorias das RIs, né? Como que a dicotomia criada ela é uma dicotomia artificial e didática, né? E que nem sei se tem valor didático mais, né? Mas a ideia foi isso, né? Robustecer primeiro qualitativo, depois quantitativo. A minha ideia sempre foi assim, um dia eu aprendo mais estatística, né? Então eu fiz introdução à estatística e fiz, acho que análise de regressão quando eu estava no mestrado, mas eu tinha pesquisas qualitativas. Meu próprio projeto de tese era qualitativo, ainda que fosse, né? Eu chamo de misto, porque ele ia usar análise de conteúdo também, então a gente ia ter uma quantificação de termos, mas era mais qualitativo do que quantitativo, né? E aí eu resolvi mudar e pensei assim, eu preciso aprender mesmo, vai ser uma ótima oportunidade, porque as pessoas têm várias formas de aprender. E eu, por exemplo, só vou sentar para estudar alguma coisa se eu vou aplicar aquilo naquela hora, porque a vida é maior, né? A gente tem muita coisa para fazer, tem muita coisa interessante no mundo, né, para ser visto e feito, e então eu aproveitei essa oportunidade para aprender estatística, e eu acho que é importante essa curiosidade também, de aprendizado, porque a gente acaba relacionando as coisas. Eu estou tentando ter um tempo para escrever um artigo sobre o modelo gravitacional, não só para análise dos fluxos de relações internacionais, mas como uma forma de seleção de caso, né, para estudo de caso, porque a gente consegue ali, por exemplo, selecionar os casos desviantes. Eu acabo não entrando muito na análise dos resíduos da regressão na minha tese, mas se a gente entrar lá na análise de resíduos, a gente vai ver que vão ter casos desviantes, e é importante entender por que essa abertura de embaixada aqui gerou muito mais fluxo do que essa outra, está muito fora da curva, por que ela não gerou, ou por que esse acordo comercial aqui não funcionou, né? Ou por que essa viagem presidencial aqui gera comércio e essa não, né? A gente consegue aí começar a selecionar casos para fazer uma análise agora, não do efeito médio, né, que é o que os métodos quantitativos fazem. Os métodos quantitativos eles servem mais para analisar os efeitos de A sobre B. Eles não explicam como uma coisa aconteceu, né, como esse efeito foi gerado. A gente calcula o que é a média, fala assim, olha, essa média fogem esses valores para cima e para baixo, né? Então, ali no pacotão de acordo de livre comércio, tem um acordo com a Índia, tem um acordo com o Egito, tem um acordo com a África do Sul, ou de preferências comerciais, agora eu já não lembro de cabeça quais são quais. Tem um acordo com Chile, Bolívia, mas a gente tem um efeito médio, a gente não sabe a gente sabe quanto propriamente cada um gerou, porque a gente vai lá no dado que já foi feito, né, da realidade. A gente tem ali o efeito médio. Então, para a gente entender como e por que alguns casos são mais bem-sucedidos do que outros, somente análises qualitativas podem fazer isso. Somente métodos qualitativos podem fazer isso, né? Então, para além, né, dessa facilidade que eu acho que eu tenho com coisas lógicas, essa habilidade foi mais gerada pela necessidade mesmo, né, de entrar no departamento de ciência política e que tem uma exigência metodológica significativa, de sentir falta desse arcabouço metodológico e de encontrar a importância de aprender esses métodos e gosto também. Eu gosto muito de aprender métodos, e acho que é interessante, assim, porque cada capítulo, artigo, livro de alguma técnica que a gente lê é uma infinidade de possibilidades que se abre de como executar uma pesquisa, né? E aí, de novo, é como qualquer ferramenta, né? Primeiro, a gente precisa saber usar. Segundo, tem ferramentas que são melhores para uma coisa do que para outras, apesar de que, sei lá, dá para a gente rodar um parafuso com uma faca, né? Não é adequado, mas vai. A gente coloca um parafuso para dentro com um martelo, né? Mas era melhor usar uma chave de fenda, né? É a mesma coisa com métodos, né? A gente pode fazer um estudo de caso em que a gente vai chegar a algumas conclusões, mas às vezes era melhor fazer um process tracing, né? Ou às vezes era melhor fazer uma análise de discurso, né? Entregam coisas distintas e complementares. Eu acho que é essa ideia assim, que me moveu no aprendizado de métodos e que agora continua me movendo, assim, tanto para métodos qualitativos quanto para métodos quantitativos.
Muito interessante, Mário. Acho que o seu trabalho inicia e dá suporte para outros pesquisadores que também querem seguir por métodos mais quant na pesquisa de política externa. Então, é realmente muito interessante. Eu recomendo a todos que leiam a tese do Mário, que está disponível no repositório virtual do UFMG. A gente chegou, então, ao fim da entrevista. Gostaria de agradecer o Mário. Acho que a contribuição que você trouxe aqui, a sua tese, com certeza é uma contribuição fundamental para a área de política externa, para a análise de política externa no Brasil, não só para o campo de estudos, mas também para os formuladores de política externa, para os avaliadores de políticas públicas. Ler o seu trabalho é realmente enriquecedor. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o aceite do convite para estar aqui, a sua participação, e convidar a todos para também, além de acessar a tese do Mário, acessar as últimas produções do OFSA, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Obrigado.